Uma boa noite a todos, a dona Mercedes, ao Leonir, a secretária da Cultura, a senhora Mariane, e as demais pessoas. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 4ª sessão ordinária do dia 1º de março de 2010. Peço ao senhor vereador Salésio Kilcam que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E haverá naquele dia uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles sairá. E deles são a terra, mas as memórias, e também que farei sair da terra os profetas e o espírito da iniquidade. Obrigada, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 3ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 2ª sessão legislativa realizada no dia 25 de fevereiro de 2010, às 17h30. Na sala de sessões compareceram os senhores vereadores Aparecida de Fátima Capistrano Garline, Adilson Derete, Alexandro Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam e Seno Junques. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, a senhora presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 2ª sessão ordinária de 2010. A presidente colocou a mesma em discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Rodrigo Praz e Adilson Derete. Em seguida, foi aprovada por unanimidade. Terceira, a representação do projeto de lei de número 02/2010, de autoria do vereador Rodrigo Praz, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, no âmbito do município de Rio do Campo, que possuem portas com dispositivo de travamento eletrônico, instalarem e manterem na área que as antecedem guarda-volumes. Quarta, a apresentação das indicações. Indicação de número 09/2010, de autoria do vereador Alexandro Lozzi. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henke e Adilson Derete. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 10/2010, de autoria do vereador Seno Junques. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henke, Salésio Kilcam, Rodrigo Praz, Mário Henrique de Souza e Alexandro Lozzi. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 11/2010, de autoria do vereador Marcos Simão Henke. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Seno Junques, Aparecida de Fátima Capistrano Garline, Antônio Carlos Contesini e Salésio Kilcam. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Quinto, leitura das correspondências recebidas. Sexto, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora presidente colocou o projeto de lei de número 2/2010 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Rodrigo Praz, Antônio Carlos Contesini, Adilson Derete, Marcos Simão Henke, Seno Junques, Mário Henrique de Souza e Aparecida de Fátima Capistrano e Garline. E em seguida a presidente colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. Sétimo, palavra livre. Inscrita na secretaria desta casa, fez uso da palavra a senhora Marisete Pires de Lima. Fizeram ainda uso da palavra livre os senhores vereadores Seno Junques, Marcos Simão Henke, Antônio Carlos Contesini, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam, Alexandro Lozzi, Adilson Derete e Aparecida e Fátima Capistrano e Garline. Nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria dessa Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da moção de número 03/2010, de autoria do vereador Adilson Derete. Moção 03/2010.
a excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que subscreve e apresenta, de acordo com as normas do regimento interno e depois de ouvido o plenário, solicita que seja encaminhado esta moção ao gerente da agência do Banco do Brasil do Rio do Campo, nos seguintes termos: para que seja avaliada a possibilidade de implantar um sistema de atendimento através de senha eletrônica e alocar bancos na parte anterior à porta giratória e mais bancos na parte interior da agência. Justificativa: há muitos locais que já implantaram o sistema de senhas e observamos o bom funcionamento deste, facilitando o melhoramento e melhorando o atendimento à população que aguarda no local. O sistema trará mais agilidade aos trabalhos da agência. Tem em vista que este pedido já foi feito ao gerente verbalmente em reunião com os vereadores desta Casa Legislativa, e não havendo resposta, reiteramos o mesmo. Os bancos servirão para que os cidadãos tenham maior comodidade no aguardo de seu atendimento. Sala de sessões em 1º de março de 2010, vereador Adilson Delete. Coloco a moção de número 03/2010 em discussão única. Vereador Adilson. Bem, senhora presidente, senhores vereadores, essa moção, ela já vem de a par de uma outra sessão anterior que a gente já vinha conversado, através também de uma outra moção do vereador Rodrigo, né, a questão dos guarda-volumes, e essa também não deixa de ser de interesse do nosso município, bem para melhor atender nossas pessoas. Até porque nós já temos muita gente dentro dos bancos, né, principalmente o Banco do Brasil do nosso município. Então, acho que necessita já de uma senha eletrônica para que a gente não fique, né, em fila, né, até a falta de desrespeito, no meu sentido, ficar um atrás do outro, que nem marreco, sabendo que nós temos condições de hoje o banco aí ter uma senha eletrônica, né, que as pessoas possam conversar e estar transitando dentro do próprio banco. Até porque já diz que é um local público, né? Não se diz placa que não pode entrar para lá e nem para cá. Então, cada um sabe onde que deve se colocar. Eu acho que nada que mais justo, né? Depende da pessoa, né, do utilitário, das pessoas que vão utilizar da senha, de estar cuidando, né, na hora que o guichê chama, né, se ele está atento ou não, é problema daí dele, né? Mas a questão do raciocínio, eu acho que isso vem, todo mundo se aprende com o tempo. Mas eu acho que já está na hora em si de ser colocado, então, essa questão, né, e a justificativa foi bem clara, a questão até de bancos, né, dentro também, para que dê melhor comodidade aos nossos munícipes. Então, seria isso, presidente. Peço aí apoio aos senhores vereadores que assinem essa moção. Continua em discussão a moção. Vereador Seno. Com relação a essa moção do vereador Adilson, sou favorável por dois motivos. Primeiro, porque o atendimento ele fica bem mais organizado, de uma maneira mais tranquila, né? As pessoas sabem exatamente o momento que elas serão atendidas, né? E segundo, porque também, eu acho que está na hora de seguir um pouquinho a modernidade, né? A gente já vai em muitas lojas por aí, maiores, e até inclusive outro dia numa padaria que eu estive em outra cidade, já lá também já tinha instalado esse sistema, né? Então acho que é interessante realmente que a gente vê essa possibilidade junto com o gerente de estar implantando. Obrigado. Continua em discussão a moção. Vereador Rodrigo. Com relação a essa moção, que o vereador Adilson apresentou, acho que ela vem fruto, né, da sessão passada, aí, que onde foi discutido, quando a gente discutiu o projeto de lei, onde obrigava as agências bancárias a instalarem guardas-volumes. A gente é favorável à moção pela questão assim que com certeza vai estar facilitando o atendimento com a questão de senha, né? Como a gente já comentou, a gente até não fez o projeto de lei porque a entidade financeira, a cooperativa que não tem fins lucrativos, a Cressol, tem um baixo volume ainda de associados, né? Então hoje 290, 300 associados nessa faixa aí, perto de um Banco do Brasil que está com mais de 3 mil clientes, né? Então tem uma diferença aí, né, na questão de arrecadação, né? Eles trabalham com lucros, a gente na cooperativa trabalha com sobras. Então acho que já com certeza se uma lei a gente é obrigado a colocar, a gente colocaria, mas eu vejo hoje dentro da cooperativa, às vezes a gente consegue atender todo mundo tranquilo assim, mas a partir do momento que vai ter um fluxo maior de associados, de pessoas, com certeza a gente também estará instalando aí um atendimento, algo que venha facilitar o atendimento. Então a gente também é favorável à moção aí pela questão de
o fluxo de pessoas que movimenta dentro do Banco do Brasil, já acho que eles bem podem estar instalando essa forma de atendimento, e também os bancos, né, principalmente na parte de fora aqui que foi tirado, onde que tem muitas pessoas que reclamam, né, pela não ter esses bancos ali para esperar, por eles terem principalmente os aposentados aí, quando vem, já vem cedo para pegar a fila ali, né? Então, seria isso, obrigado. Continua em discussão a moção. Vereador Alex. A respeito dessa moção do vereador Adilson, acho que é de grande importância, né, vereador? A gente está se modernizando aí no nosso município, mas também eu acho que deve ser implantado, mas com a condição de ter os bancos por lá de dentro, né? Acho que não adianta só estar colocando a senha, né, e não ter os bancos, porque a gente vai sentindo uma dificuldade aqui para nós, o pessoal mais de idade aí, com esse negócio de senha, até ele estar se acostumando aí, não vai ser fácil. Então, tendo um banco, onde eles possam estar sentadinhos, olhando a senha aí, acho que vai ser bem mais fácil estar organizando aí as filas do banco. O vereador já diz aqui na moção que é dos dois lados do banco. Continua em discussão. Vereador Antônio Carlos. Com certeza, né, vereador, também sou a favor. Foi um assunto já comentado na outra sessão, porque eu mesmo vi, aí até comentei semana passada, né, uma pessoa aleijada, uma pessoa de muleta sentado do lado de fora da porta do banco. Acho que isso é falta até de moral, né, até falta de ética do próprio banco, né. Aí eu comentei que até com o Vilmar esse final de semana, ele disse que tinha o banco. Quem tirou foi o gerente passado, que tinha até agora, esqueci o nome dele. É o gerente, o Moisés, que foi ele que invocou e tirou os bancos de lá. Diz que a norma do banco parece que é para não ter banco, não ter cadeira para de fora. Mas daí o gerente deu uma ajudadinha ainda, né, que ele não gostava também de ver aquelas cadeiras ali, porque dizer que vinha gente, sentava e ficava ali dentro do banco, atrapalhando o funcionamento do banco. Mas acho que o cara está equivocado, porque até o próprio guarda do banco pode ver que se o cara está ali batendo papo fiado, ou está uma hora sentado ali tirando a vaga de uma pessoa que vai apresentar, pode chegar e chamar atenção. Eu vejo que é de grande importância, porque o nosso Banco do Brasil tem bastante movimento, tem muitos aposentados, então acho que já passou da hora, acho que tem que se cobrar, e se existe lei. Se ele não quiser, pela moção, e talvez até chamar aqui e conversar, aí eu acho que existe lei, porque é uma vergonha uma pessoa deficiente ficar sentada na calçada do lado de fora. Só a favor. Continua em discussão a moção. Coloco a moção em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 12/2010, de autoria do vereador Seno Junques. Indicação de número 12/2010, de 1º de março de 2010. A Excelentíssima Senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlino. Senhora Presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o Poder Executivo elabore e remeta à Câmara para posterior aprovação projeto de lei que prorroga a licença maternidade de 120 dias para 180 dias e a licença paternidade para 15 dias no âmbito do setor público. Justificativa. A licença maternidade foi prorrogada pelo Poder Federal e Estadual. Compete ao município fazer a sua parte. A maioria dos municípios da região já aderiu à nova lei, visto que as empresas também podem conceder a licença para suas funcionárias, sendo que o período de 4 meses continua sendo pago pelo INSS e o restante pela empresa, que poderá deduzir os valores do imposto de renda. Sabemos da importância do aumento da licença, tanto materna quanto paterna, do desenvolvimento do bebê, melhorando a qualidade de vida infantil. Vereador Seno Junques. Coloco a indicação do número 12/2010 em discussão única. Vereador Seno. Então, essa indicação eu tenho feito justamente levando em consideração alguns fatos. Primeiro, existe uma lei federal aprovada em 9 de setembro de 2008, a lei é 11.770. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.
onde essa lei ela define, ela diz, estabelece, né, que toda funcionária, né, ela tem direito, então, quer dizer, prorroga a licença dela de 4 meses, a licença maternidade de 4 meses para 6 meses, ou seja, 120 dias corridos, né, para 180 dias. E o pai, quando comprovado de uma maneira legal, ele passa, então, de 8 dias para 15 dias. Então, isso aqui define a lei maior, a lei federal, né? E o Estado já tem aderido da nossa categoria, porque eu sou funcionário estadual, meu cargo é no Estado, então nós já estamos gozando desse direito, dessa lei nacional 11.770, e recente o município de Itaió também aprovou, então a Câmara de Vereadores aprovou essa lei, que com certeza foi um projeto mandado pelo executivo de lá, né? Dando esse direito, então, à mãe poder estar gozando de 6 meses de licença maternidade. Essa lei, na verdade, ela foi aprovada com base em algumas situações. Um estudo que foi feito a nível de Brasil, né, onde se detectou que a criança, ela com 4 meses, ela ainda não está preparada para se desligar da mãe, né? Então não tem ainda condições de deixar numa creche, né? Então é necessário que a mãe tenha pelo menos mais 2 meses para a guarda do filho, né? Para depois de 6 meses, sim, então a criança já está preparada para que seja levada numa creche, para receber os cuidados de uma creche, ou seja, uma babá, ou enfim. Então a comprovação desse estudo foi exatamente nesse sentido, né, que a criança precisa mesmo de mais 2 meses. Então 120 dias não era o suficiente, foi necessário então aprovar 180 dias. Então está aqui a lei é maior, e a gente pede então ao Poder Executivo para que veja a possibilidade de então estar aprovando aqui no município também, para que as funcionárias do município que futuramente estejam gozando desse direito, que possam também estar usufruindo desses 180 dias. Então a gente pede o auxílio dos colegas vereadores para que nós aprovamos essa simples indicação para ver essa possibilidade. Então a lei está aqui comigo, a lei nacional, né, a lei maior. Se alguém depois porventura tem interesse de ler, eu não vou ler porque vou demorar muito, né? Mas estão aqui todos os artigos, itens, onde diz, inclusive, que esses 2 meses a mais que foram prorrogados, que a mãe também não pode ter um vínculo empregatício, não pode deixar a filha em creche. É evidente, é lógico, né? Se ganhou 2 meses a mais, que está sendo remunerada, então é evidente que é exatamente para que ela possa fazer a guarda do filho. E também tem um abatimento no imposto de renda, isso é interessante, né? Então, a gente pede a colaboração de vocês para que a gente aprove esse pedido, e daí a gente vai tentar conversar então com o prefeito para que tenha essa possibilidade de estender então esse benefício ao nosso povo aqui do município. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Antônio Carlos. Com certeza, vereador, também sou a favor, até nossos pensamentos que foi juntos, tinha pegado a cópia do projeto, ia apresentar na próxima sessão, que essa semana não tinha janta, mas tudo bem. Acho que o objetivo é um só, né? Então também tinha a ideia de apresentar. Acho que é válido, que a gente vê que já é lei, né? Então a gente vê o município vizinho fazendo também, acho que é uma coisa que é necessário, também sou a favor. Continua em discussão. Vereador Rodrigo. Com certeza, também sou a favor da indicação do vereador Sena. Acho que é importante essa licença maternidade de 180 dias, é muito importante. Então, que o poder público pudesse aderir a essa lei federal, né, que é a lei maior, como o vereador Sena também já falou, o nosso estado também já aderiu. Também é importante, eu vejo assim que as empresas, né, acho que é 4 meses pelo INSS, e aí o restante é a empresa bancaria. Então a empresa, quando precisasse de ajuda do poder público municipal,
ela teria que estar enquadrada nessa lei também, né? Então, que tivesse um artigo na lei que tratasse disso, para a empresa poder ter algum benefício, né? Algum auxílio, ou aluguel, ou algum benefício, ela deveria estar, além de ela ser isentada não, ter rebate, ter desconto no imposto de renda, ela daí às vezes poderia ter alguma ajuda, né, a nível de poder público municipal. Então, seria importante, né, que as empresas também aderissem isso pelos benefícios aí que o vereador Seno já colocou, que são vários, né, que eu acho que são muito importantes tanto para o lado da mãe, como para o lado, principalmente para o lado da criança, né. Seria isso, obrigado. Continua em discussão. Vereadora Dilson. Com certeza, essa indicação, vereador Seno, é importante. Assim, só vejo a questão que o vereador Rodrigo levantou, vereador. Eu acho que, assim, é lógico que o município, em âmbito, teria que ajudar, mas será que é viável para o município, daí toda a empresa, daqui a pouco, né, junto nesse cadastro, dessa lei, e a prefeitura ter que bancar isso, né, de uma forma ou de outra? Eu acho que é inviável, porque foi isso que eu entendi na tua colocação, porque daí não deixa assim, a prefeitura hoje já está deixando de pagar aluguel. Né? Nada mais justo que deveria pagar aluguel para ter empresas, então. Né? Mas daqui a pouco tem todas as empresas do município também conectadas com o município, porque cada um tem um funcionário, tem uma funcionária e vão ter direito. Né? E vai ser explorado o município. Eu não sei até que parte isso é louvável, né? Só uma consideração final aí junto nessa preocupação, né? Já que quando formado a lei, né, que é pelo poder do município, né, porque já se o Estado aderiu, até acho interessante que o município também adere. Mas daí compete a cada empresa, né, de fazer a sua parte, de querer, porque não é por obrigatoriedade que a empresa tem que fazer a necessidade de colocar aí à disposição 180 dias. Eu acho até justo, mas não é todos que vão aderir. Só sou meio contra nessa colocação, a não ser que eu entendi mal, vereador Rodrigo. Me permite? Posso? Eu acho que eu me expressei mal mesmo. Se a empresa precisar de alguma ajuda do município, o município exigir que ela esteja aderido a essa lei, né? Se a empresa precisar, né? Então eu acabei me explicando, me interpretando mal. Né? Beleza, então. Continua a indicação em discussão. Bem, eu como mulher também não posso deixar de me colocar a favor, né, dessa indicação. Como mãe que sou, posso aqui defender as mulheres. Não que os homens também não precisem dessa defesa, mas eu acho que muito mais a mulher que é quem dá a luz, né? A mulher em si, ela própria, se a gente não pensar só no bebê, for pensar nela, com 4 meses que ela começa a trabalhar novamente, ela não se sente bem. Ela não pelo fato clínico, mas pelo fato emocional, de ter que estar deixando o seu filho numa creche, na mão de pessoas, às vezes, estranhas, ou na mão de parentes. Então, assim, eu acho que ela vai se sentir muito mais segura, muito mais fortalecida para estar trabalhando, tendo a certeza de que o bebê dela também já está um pouquinho mais forte, que já vai ter condições de estar comendo outra coisa, até pelo fato da amamentação, né? Que de 6 meses em diante o bebê já pode estar comendo outra comida, não somente o leite materno. Então, são todos fatos que vêm agregar e tornar essa indicação bastante importante. Essa lei, de fato, é bastante importante e eu sou a favor com certeza. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Convite. O prefeito municipal de Rio do Campo, Santa Catarina, Antônio Pereira, e o vice-prefeito Francisco Osni Nincoter, e o monitor municipal de esportes, Kardec Ramos, têm a satisfação de convidá-los, os senhores vereadores, para a solenidade de abertura do 22º Campeonato Municipal Interclubes, a realizar-se às 9 horas do dia 7 de março de 2010, no Estádio Municipal Alaor Giovanella, no Módulo Esportivo Municipal. Ao chegarem no local, as autoridades deverão se dirigir à tribuna para facilitar o andamento da abertura. Certo de contar com as suas presenças, Kardec Ramos, coordenador técnico municipal 2010. Tradicional torneio de futebol suíço, masculino e feminino. A APP da EMEB Santa Maria vem através deste convidar a sua equipe para participar do tradicional torneio de futebol suíço, a realizar-se dia 14/3/2010, no campo da comunidade de Santa Maria, Rio do Campo.
As inscrições no local até às 9 horas, às 11h30. Valor da inscrição, masculino R$ 40 e feminino R$ 25. Ordem do dia. Inscrito para fazer uso da palavra, a senhora Mercedes Fuch. Dona Mercedes, se a senhora quiser usar a tribuna, só lembrando, Dona Mercedes, que é 5 minutos, né? Boa noite para todos os vereadores. Estou aqui com muito amor e carinho, que eu quero fazer uma reclamação, fica feio para a nossa comunidade, mas eu quero que os vereadores me desculpem, porque isso é coisa que eu nem... É uma vergonha por Rio do Campo, pelo nosso prefeito que nós temos. Eu queria que você incentivasse o prefeito para ir dar uma olhada nas estradas, porque está acabando com nossos carros no Alto Rio Azul. E não é só no Alto Rio Azul, é todo lugar, é Toiozinho, Santa Maria, Varaneiro, tudo quanto é lugar. E sempre a gente vai falar, eles falam que não tem máquina. Mas onde é que está o dinheiro para arrumar essas máquinas? Onde é que está indo? Então, se o prefeito de Rio do Campo não quiser se expor para fazer as estradas, a gente vai falar com o pessoal da Ouro Verde. Porque o maquinista está disponível para ir fazer as nossas estradas, porque está feia as nossas estradas lá. Ou senão nós vamos pegar e vamos, os carros que quebrar, nós vamos trazer na oficina, daí o pessoal vai pagar. Porque chega de tanto a gente reclamar e pedir, e o nosso prefeito não fazer nada. Eu entrego essas palavras com muito amor e carinho para todos os nossos prefeitos e vereadores. Também inscrito para fazer uso da palavra o senhor Kleber Andrei Costa. Da mesma forma, né, Dr. Kleber, 5 minutos. Então, assim, eu vim aqui para estar conversando com vocês numa situação que é o que está acontecendo com o nosso hospital, tá? Então, assim, ó, já não é de hoje que está tendo muita dificuldade financeira lá no hospital. Então, assim, o mês a mês, na verdade, o que está entrando de dinheiro do SUS lá no hospital não é suficiente para bancar os custos, isso já deve ser do conhecimento da maioria de vocês, né? Então, assim, o prefeito, desde que assumiu em 2005, tá, ele começou um trabalho em cima assim, de um repasse financeiro para o hospital, que estava dando condições do hospital ir sobrevivendo e tal, e assim, a muito custo, assim, não era tão suficiente assim, mas foi da boa vontade do prefeito, do presidente da época e tal, de ir atrás, foi conseguido o caminhão de Receita Federal, foi levantado bastante dinheiro, com isso foi pago as dívidas e tal, e o hospital estava mais ou menos conseguindo caminhar. Com a crise financeira que aconteceu do ano passado, tá? Então, assim, o que aconteceu? O repasse financeiro foi diminuído drasticamente, malmente, dando para pagar os compromissos que a prefeitura assumiu perante o hospital, que era o pagamento dos médicos, o pagamento do fisioterapeuta, tá? Já ficou aquém o pagamento do enfermeiro, na verdade, que o hospital estava bancando, e realmente, assim, o que acontece? Mês a mês, o montante de dívida vai aumentando, e é aí que eu acho que a gente tinha que pedir o apoio dos vereadores, estar em conversa com o prefeito, com a Secretaria de Saúde e tal, e tentar achar uma solução. Porque o que acontece? Hoje há dívida de INSS, dívidas assim, tipo, FGTS, todos esses encargos sociais e tal, e assim, teve meses já das funcionárias lá receberem em torno do dia 20, referente ao mês anterior, tá? Então, assim, o repasse financeiro para bancar o sobreaviso médico também está em atraso. Então, assim, tipo, há uns 10 dias atrás a gente recebeu o mês de dezembro, a gente está com o mês de janeiro atrasado, então, assim, ontem já terminou fevereiro, sabe? Então, assim, realmente a situação é bem complicada. O dinheiro do SUS, que são das AIHs, a gente está já, eu e o Dr. Almeida, há 1 ano mais ou menos sem receber,
sabe? Então, assim, tipo, isso está virando uma bola de neve, sabe? Então, se isso não for achado uma solução para isso, tá? A coisa realmente está entrando, assim, numa ladeira aí que não sei se tem volta. Então, assim, hoje, digamos aí que uns 100 mil reais, mais ou menos, estabilizaria a situação do hospital, tá? Isso está bem mais palpável do que se esse hospital chegar a fechar. Se chegar a fechar, acho que com R$1 milhão não reabre. Por quê? Porque hoje existem pendências junto ao Corpo de Bombeiro, junto à Vigilância Sanitária, junto a vários órgãos, que se por acaso ele fechar hoje, para reabrir precisa estar com tudo isso em dia, tá? Tudo isso em ordem. Então, assim, só o que os bombeiros tiveram ali e pediram para ser feito, sabe, é coisa da ordem de mais de 100 mil reais. Sabe? Então, se tiver, é impossível. Só que o bombeiro não vai chegar ali e dizer assim, não, vamos trancar as portas do hospital. Tá? Mas agora, se essas portas forem fechadas, tá? Não vai mais ter como abrir. Tá? Como é que você vai chegar depois lá e dizer assim, não, tudo bem, não tem as coisas do bombeiro, mas vamos abrir. Não, se não tiver alvará dos bombeiros, não abre mais. Sabe? Então, hoje, para a Vigilância Sanitária do Estado chegar e dizer assim, não, o hospital pode fechar as portas porque a lavanderia não está dentro das normas. Não, eles não fazem isso. Mas se fechar, na hora que for reabrir, vai ter que estar nas normas para eles poderem liberar, senão eles não liberam a abertura. Sabe? Então, assim, hoje, para se adequar, assim, tipo, se estabilizar as finanças, mais ou menos, se está em 100 mil, para reabrir, acho que 1 milhão talvez não chegue. Então, assim, se fechar hoje, não abre nunca mais. Sabe? E aí é de ver a vontade do povo, né? Então, assim, qual que é a vontade do povo? É manter o hospital aberto. Então, assim, há de se desenvolver algum tipo de trabalho, né, para que se estabilize essa questão financeira. Eu tive perguntando para o Newton hoje, ele disse que o déficit mensal é em torno de 20 mil reais. Tá? Então, assim, tipo, de 15 a 20 mil reais. Então, assim, eu acho que é dos vereadores, de repente, entrar em contato com o prefeito e verificar essa condição. Se a vontade do povo é o que o hospital esteja aberto, é verificar se a prefeitura tem a condição financeira de arcar com esse déficit mensal do hospital. E se tem condições, né, assumir o compromisso de realmente repassar esse valor. Né? Porque também não adianta dizer assim, não, vamos manter o hospital aberto. Tá? A prefeitura vai tentar dar um jeito de passar o dinheiro. Aí chega esse mês, não deu. Vamos ver mês que vem. Não deu de novo. Tá? Então, assim, tipo, isso não vai resolver. A promessa não vai resolver. Na verdade, a situação deles lá hoje. Então, assim, eu sei que essa casa já aprovou um repasse de até 25 mil por mês já há um tempo atrás, isso vem vigorando, só que o que acontece? Não tem dinheiro para repassar, sabe? Então, assim, a lei existe para poder, né, beneficiar o hospital, a população em si, porque quem vai ficar à mercê disso é a população, né? Então, assim, só que realmente a gente vê que a condição está ficando cada vez mais difícil, né? E a gente não está vendo assim que esteja algum tipo de mobilização, porque o povo acaba não ficando sabendo muitas vezes, né? E talvez assim, talvez eu acredite assim que é até desconhecimento dos vereadores aí de realmente dessa situação estar nessa condição e tal. Só que daí assim, tipo, hoje eu sentei até hoje de manhã com a Fátima, estava assim, né, desabafando um pouco lá, assim, disse, mas é interessante isso, eu acho que nem todo mundo está sabendo. Então eu achei interessante vir trazer essa posição para vocês, ver o que vocês podem fazer. Eu acho que aqui agora não interessa partido político de ninguém. Eu acho que assim, tipo, é uma coisa em prol do povo, porque hoje é um partido que está governando, amanhã é outro. Se o hospital fechar hoje na mão de um, da outra vez aqui de repente é outro partido está lá para abrir de volta, não é bem assim. Né? Então assim, eu acho que é uma coisa que é do interesse de todos que realmente o hospital se mantenha aberto. E também se for do entendimento que é para fechar, então, assim, que os outros assim, que feche logo, enquanto ainda tem condições de sanar as dívidas com pessoas físicas, né? Porque tu deixar INSS pendurado, deixar alguma coisa assim, ainda vai lá, né? Agora, deixar funcionários que estão lá se matando para trabalhar lá e tal, né? Com dinheiro para receber é mais complicado, né? Então, assim, tipo, dar calote no governo ainda vai lá, né? Mas agora nós vimos lá que hoje tiveram um certo aumento por causa do aumento do salário mínimo, porque até então, há pouco tempo atrás, elas recebiam mais do que o salário mínimo, né, o salário mínimo foi aumentando acima dos valores inflacionários e tal, não sei o que, e foi comendo essa diferença que elas tinham. Então, assim, a grande maioria hoje recebe o salário mínimo lá, enquanto que não muito tempo atrás recebiam 2, até quase 3 salários mínimos ali, conforme os benefícios de insalubridade e outras coisas mais que elas têm lá. Então, hoje, né, assim, quem trabalha durante o dia está recebendo o salário mínimo seco lá. Então, é realmente bem complicado, então, essa situação lá. E eu queria ver se vocês pudessem, então, dar uma força e ver o que pode ser feito e entrar no entendimento de alguma coisa, né? Que realmente a situação é essa.
Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa em relação a isso. Doutor, me permite. O salário dos médicos está atrasado também? O salário da prefeitura está em dia, né? Assim, da prefeitura não tem nada. Nós estamos com o sobreaviso de janeiro, que a gente não recebeu ainda. Normalmente a gente recebe até o dia 10 de cada mês, a gente recebe o mês anterior, né? Então, assim, teríamos que ter recebido até dia 10 de fevereiro, o mês relacionado a janeiro a gente não recebeu ainda. Dia 20, se não me engano foi dia 20 agora de fevereiro, a gente recebeu dezembro. Obrigado. Kleber, Samber, a gente aqui aprovou um repasse de até 25 mil para o hospital, né? Tu me disse, acabaste de falar agora que não está sendo repassado esse valor. Tu sabe dizer quanto que está sendo repassado hoje? Eu não sei dizer ao certo. Eu sei que na média estava em torno de uns 12, 13 mil reais mais ou menos por mês. Sabe? Você teve alguns meses que foi repassado, se não me engano, uns 7 mil, 8 mil, assim, mas assim, na média, se não me engano, 12 a 13. Que era o que a prefeitura tinha condições. E assim, a gente entende, sabe? Eu sei que assim, a condição da prefeitura não é nada boa. Eu sei que assim, tipo, tá difícil. O salário dos funcionários que era pago sempre em torno do dia 25, então isso aqui está sempre saindo dia 1º, dia 2, dia 3 de cada mês, por causa que realmente não tem dinheiro, sabe? Só que a gente tem que entrar num consenso assim que se não tem dinheiro para bancar, então o que elas vão fazer? Sabe? O que não dá é para ficar rolando dívida. Sabe? Isso que é o mais complicado. Então, assim, tipo, hoje, assim, eu tinha um exame hoje para mandar de uma paciente para Taió, não tinha R$6 no caixa do hospital para poder pagar o ônibus para levar o exame até Taió. Sabe? Então, assim, tipo, a condição realmente é precária, é complicado. Sabe? Então, assim, tipo, tem remédio hoje lá no hospital porque estão devendo uma fortuna aqui em Rio do Sul de remédio. Sabe? Porque assim, o que aquacontece? Se tu pegar lá de repente um frasco de soro que custa R$1,50 numa revendedora lá do Rio Grande do Sul, mas que cobra à vista, aqui em Rio do Sul custa R$4,50. É 3 vezes mais. Sabe? Mas tu se obriga a pagar R$4,50 no frasco do soro aqui em Rio do Sul, porque eles deixam você pagar em 60, 90 dias, sei lá quanto tempo, atrasado, tá? Em troca de você pagar lá embaixo, porque lá eles só recebem à vista. Só se eles emitir o boleto na hora e pagar à vista. Se pagar à vista, eles despacham. Se não pagar à vista, não vem. Sabe, o Adilson teve lá como diretor, ele sabe como é que funciona. Também isso, sabe? Tem a Mariane que está sempre ligada ao hospital lá, seja quando o Lothar era presidente, agora acho que ela é tesoureira, se não me engano. Então, assim, é realmente complicada a situação, sabe? Então, assim, se obriga a pagar, às vezes, 2 vezes mais o valor de um medicamento aqui em Rio do Sul, porque os caras esperam 90 dias para receber. Ou então vai enrolando até que às vezes vem um dinheiro. E assim, ó, não que não venha, tá? Final do ano veio 100 e poucos mil reais ali de subvenção e tal. Mas normalmente é para quê? Para equipamento. Sabe? Não que a gente não precise de equipamento, mas a gente precisa de dinheiro para manutenção, para pagar INSS, para pagar funcionário. Sabe? Esse é o maior problema, assim, para pagar remédio. Sabe? Então é essa questão que é mais complicada. Né? Então, assim, tipo, até tem vindo umas ajudas assim de deputados e tal, não sei o que ali, mas nesse sentido normalmente. Hoje estamos lá com tem uma verba de 30 mil reais para gastar com equipamento, sabe? Então, assim, tipo, a gente acaba às vezes comprando uma coisa que não é tão necessária, assim, para a gente poder usar esses 30 mil que está vindo, né? Porque daí muito mais feio para nossa cara é mandar de volta o dinheiro, né? Então, assim, você acaba comprando às vezes uma coisa que não é tão necessária, né? Você precisaria comprar uma ampola de pirona, um negócio lá e tal, mas você não pode comprar por quê? Aquele dinheiro é para equipamento, tá? Então, é realmente a situação. Só uma pergunta, Cláudio. Aqui nessa casa, também no início do mandato, foi aprovado um projeto da Secretaria da Operação do Hospital, mas no projeto era 5 mil de aluguel que ia ser repassado do hospital. Está sendo repassado esse aluguel? Você sabe? Está sendo. Só que assim, como eu disse, assim, ó, o déficit do hospital é em torno de uns 25. Com esses 5 mil de aluguel que está indo, caiu para 20, mas ainda continua. Sabe? Então, assim, tipo, esses 5 mil são muito bem-vindos. Meu Deus do céu, se não fosse isso aí, talvez estaria muito pior, porque, assim, tipo, isso aí está inteirando a folha de pagamento dos funcionários. Tá? Eu eu esqueci de perguntar para o Nilton hoje bem certo, mas eu sei que, assim, tipo, entra ali pelo dia 28 de cada mês, mais ou menos, o dinheiro do SUS das AHs, das internações. Tá? Esse daí deve estar dando mais ou menos assim, entre o valor que é do hospital e dos médicos, tá? Em torno de uns 10, 11 mil reais, inclusive assim, com as AHs que estão vindo de Santa Terezinha e tal aí. A folha de pagamento, se não me engano, está acima disso, deve dar uns 13, 14 mil, sabe? Então, assim, tipo, do dinheiro que vem das AHs. Isso assim, ó, ainda você tem que pensar o seguinte, desses 11, 12 mil que vem, 1.500, 2 mil reais mais ou menos seria a parte dos médicos, é isso que não estão pagando para nós, sabe? Já faz quase um ano, sabe, que está lá pendurado isso ali, sabe? Então, assim,
A nossa parte nisso ali está sendo usada para pagar os funcionários, sabe? Está sendo usada para pagar. E assim, tipo, a gente entende e tal, não sei o quê, e, né, não tem muito o que fazer. Não tem dinheiro, vai fazer o quê? Sabe? Só que, é como eu estava falando hoje, fazer greve que não adianta também, né? É muito pior. Então, assim, tipo, o negócio é achar uma solução. Então, assim, só de INSS deve ter uns 5, 6 parcelamentos hoje lá. Porque o que acontece? Termina esse mês, eles pagam a folha de pagamento, pagam o INSS, que é descontado da folha de pagamento, assim e tal, e o INSS patronal fica para trás, os 20%. Aí chega lá o que? Dá uns 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, vem uma notificação do INSS. Ou tu deposita o INSS patronal, ou o CPF do presidente do hospital vai para o pau. Sabe? Então o que acontece? Aí vai lá na Receita, lá no INSS, lá no 60, lá assina um parcelamento. Aí vem lá mais um boleto, um blocão lá de boleto lá, então não sei o que, 24 parcelas de R$1.000 lá, não sei o que. Então, daí se soma as outras 5 de 1.000 e pouco que tem lá, então você vai ver o que? No final das contas, tu tá pagando aí quase 10 contos de parcelamento do INSS todo mês. Dinheiro da onde? Não tem. Sabe, e se atrasar o parcelamento, não parcela mais. Daí vai começar a trancar CPF, trancar tudo, e aí é complicado. Então é mais para expor essa situação e ver assim, tipo, realmente assim, eu não tenho a solução, gente. É espalhar o problema aí para vocês aí, ver se vocês ajudam a achar uma solução para isso e tal aí, porque realmente é difícil. E eu sei que assim, como vocês representam diretamente o povo, né? Assim, é uma coisa que está direcionada, diretamente ligada a eles. Então, assim, tipo, se fechar o hospital, você sabe como é que é a correria depois disso, né? Então, assim, o hospital mais próximo daqui é meia hora, né? Então, para pensar. Não sei se tem mais alguma dúvida, uma pergunta. Vai perguntar alguma coisa, vereador Sam? Eu gostaria até de, não seria uma pergunta, talvez até uma colocação, a gente sabe desse fato histórico do hospital, né, que isso ao longo de muitos anos, né, que a gente vem sofrendo isso, essa dificuldade, né, e também não conversei com o prefeito a respeito da possibilidade, né, se fizesse uma parceria com Santa Terezinha, então, tipo assim, no sentido de repasse, porque eles, na verdade, a gente sabe que eles passam com o pessoal aqui e vão adiante, não sei se é Salete ou onde levam os pacientes, é aqui? Tá, e não existe a possibilidade de fazer uma parceria, quem sabe lá a prefeitura repassa em igualdade, talvez esse mesmo valor, alguma coisa nesse sentido? Assim, ó, a gente esteve sentado com Santa Terezinha no final do ano passado, novembro mais ou menos, e ficou acertado aqui, mas assim, por atendimento, sabe? Então assim, o paciente veio de Santa Terezinha, ele chega aqui, é feito o atendimento dele, é cobrado uma parte do médico, uma parte para o hospital. Então, assim, se ele veio aqui, fez uma medicação e foi para casa, sabe, a prefeitura de lá paga um valor X para o hospital aqui. Se ele veio e ficou em observação de hoje de noite até amanhã cedo, é um outro valor, sabe? Então, mas só que, assim, tipo, como é que eu posso dizer assim, não vira borboleta, né? Não é assim, tipo, não é nenhum absurdo, porque até porque assim, se for um valor muito alto, eles não topam pagar, se o valor assim, pelo menos cobre os custos, né? Melhor do que atender eles de graça. Eu vejo assim, na verdade, não sou contra, quer dizer, sou a favor da manutenção do hospital, sem dúvida, né? A gente sempre fez tudo para isso, né? Mas se analisar friamente, 25 mil que estava sendo passado no começo, praticamente dá um caro popular todo mês. O valor é bastante, realmente alto, né? Então teria que achar uma saída mais plausível, né? Para que se conseguisse um consenso. Realmente, eu acho que o Dr. Kleber está com razão, de nós, vereadores também, de repente, quem sabe, ilumine alguma coisa aí na nossa mente e a gente consiga achar uma saída em conjunto. Até porque o nosso hospital, a situação acho que não é diferente dos demais hospitais de cidades pequenas, né? Acho que se encontram todos na mesma situação. Até em uma determinada reunião que a gente teve ali com o Nelson Guetti, ele estava passando justamente isso, quando o presidente do hospital pedia, né, verba, recurso para estar injetando no hospital. E é difícil, na verdade, para todos os municípios. O nosso também é bastante complicado, uma vez que, né, a prefeitura está ajudando justamente para manter aberto, porque é uma sociedade beneficente, né, ela não tem uma ligação direta com a prefeitura. Então, a prefeitura já está repassando, já está tentando manter, mas é muito justo que a gente, todos juntos, se unamos, né, e buscamos uma solução. Porque é bem como o Dr. Kleber comentou,
se fechar é complicado, né? Aí depois não abre mais, não tem mais como. Eu quero, doutor Kleber, aqui em nome de todos os vereadores, agradecer a vossa presença. Fico o nosso muito obrigado e com certeza a gente, todos juntos, vamos estar procurando uma solução para isso. Ok, então boa noite, obrigado a vocês. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Marcos. Boa noite a todos vocês ali, principalmente a presidente desta casa e os demais vereadores. Só aqui agradecer então a palavra da dona Mercedes e o esclarecimento do Dr. Kleber ali, que veio dar um esclarecimento ali. Eu só não quis atrapalhar mais o tempo do Dr. Kleber, só que eu acho assim que nós vereadores temos que até alarmar, vamos dizer assim, um pouquinho mais no interior também, porque quando tem uma janta ou alguma coisa aqui para o hospital, aparece 3, 4 do interior, coisa assim. Então eu acho que assim, só voltando um pouquinho no assunto do hospital, que quando tem uma janta, alguma coisa beneficente ao hospital, até os vereadores tudo não participam. Então eu acho que assim nós temos que incentivar um pouquinho mais e participar, né? Então só para lembrar um pouquinho assim, né? Não que não foi os vereadores, alguns foram, não, nem foi todos, né? Mas tá, é só algum. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês e convidar para a próxima sessão de novo. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Antônio Carlos. Boa noite à presidente, em nome dela, demais vereador e pessoal que assiste. Acho que é uma guerra no hospital, né, doutor? Mas acho que a gente tem que sentar, conversar, porque já teve ocasiões que também teve com dificuldade e foi dando a volta por cima. Então acho que não vai ser essa vez que também vai deixar fechar, né? Acho que a comunidade participa também, né? Já foi feito algumas vezes, né? Arrecadação, a colonada sempre ajudaram, um com fumo, outro com boi, outro com uma coisa e outra. Acho que de repente dá para pensar em alguma coisa assim. E também cobrar talvez um pouquinho dos nossos políticos, né? Deputado, que está vindo a eleição agora aí, de repente, nesse sentido. Mas a gente fica meio triste, porque tem mais coisas no nosso município que também está, do meu ponto de vista, deixando a desejar. A gente olha essas obras começadas aí, né? Um monte de obra começada, as estradas. Então acho que tem que se pensar, talvez sentar um pouquinho com o prefeito, que muito pouco ele participa com nós aqui também. Já cobrei isso na sessão passada, tanto o prefeito como o secretário. Acho que é importante estar participando junto com o vereador, porque aqui ultimamente nós estamos discutindo, apresentando o projeto, fazendo indicações, mas discutindo entre nós. Então acho que seria importante, né? Já falei na outra sessão, o secretário, o próprio prefeito, que de repente se uma cabeça pensa mais do que só uma ou duas, né? Várias cabeças, desculpa. Eu acho que tem que se chegar num diálogo. Muitas vezes gastando errado no nosso município. Às vezes se gastou mais do que se arrecada, aí é onde o município está mobilizado, né? Eu acho que tem que se comprar. Quando se pode, tem que se comprar e tem que se construir. Mas quando se pode. Quando não se pode, tem que administrar com aquilo que tem, no meu ponto de vista. Então acho que muitas coisas foram construídas que talvez não precisavam, não seria o momento. Então já passou ano passado praticamente imobilizado o município, vocês sabem disso, cortando gasto, mas daí não para de, começou um monte de obra e está todas elas para acabar. O ginásio do esporte é um exemplo, calçamento, prefeitura. Então tem que se ver, tem que se pensar. Eu acho que se o dinheiro é pouco, tem que administrar aquele pouco. Não pense que não adianta querer administrar um monte com pouco. Acontece o que está acontecendo. Então acho que tem umas coisas aí que temos que sentar e conversar. Tem bastante reclamação também, presidente, do nosso transporte escolar. O pessoal tão descontente. Está chegando tarde o ônibus no colégio. Me procuraram, de quando está chegando 15, 20 minutos atrasado. Eu acho que isso não pode, porque as crianças têm prejuízo com isso, né? Eu acho que tem que conversar. Também o Edevaldo me procurou, a funcionária da prefeitura, que disse que tem um monte de pneu para ele arrumar, mas
eu não entendo muito disso, mas ele me explicou lá, não tem nem ferramenta para trabalhar. Diz ele que tem que rolar um pneu daqui da borracharia lá para o Pedrão, lá do Pedrão traz de volta, leva de volta no Pedrão. Acho que não nem caberia a nós isso, mas se falta essas ferramentas, lógico que tem que chamar a atenção do secretário, porque eu acho que ele é um cidadão também que trabalha anos ali, deve entender do que ele está falando, né? Então acho que cabe a nós, né? Então eu vejo assim que acho que nós temos que sentar, conversar um pouco mais, porque muito distante. Estou vendo que o prefeito é distante, tanto da Câmara Vereadora, como do próprio município. Não sei qual é o pensamento dele, mas queira ou não queira, ele é o chefe da cidade. Então acho que tem que estar um pouco mais presente. De repente dar uma explicação para nós vamos entender a explicação dele. Só que eu vejo que a gente de explicação não tem. Um diz que foi para o Mato Grosso pescar, outro diz que ele está de férias, está para o Blumenau vendendo caminhoneta. Então eu não sei, eu fico com dó até de responder um tal desse, mas vem cobrar da gente. Assim, ó, não sei o que está acontecendo, mas vocês mesmo estão vendo, os próprios vereadores da situação, não é querer que eu estou aqui criticando, os próprios vereadores da situação estão vendo que tem algo errado. Acho que tem que sentar e conversar mais. Era isso, obrigado. Continua a palavra livre. Eu passo agora a presidência ao vereador Marcos para que possa fazer o uso. Com a palavra, a vereadora Fátima. Quero cumprimentar aqui o presidente, o vereador Marcos, os demais vereadores, a todas as pessoas que se fazem presente, as duas secretárias, vereador Antônio Carlos, que a gente tem aqui presente na nossa casa hoje, a secretária do Bem-Estar Social, a senhora Isolete, e a secretária da Cultura, a senhora Mariane, que eu acho que, em termos, a gente já está progredindo um pouquinho, que a gente teve uma reunião com eles e vejo que pelo menos as duas atenderam ao meu pedido, que foi da participação delas, não somente delas, como de todos os secretários. Eles nos prometeram, né, com os demais vereadores de situação que estavam na reunião, que começariam a participar. O prefeito também se dispôs a estar participando. Hoje ele não se encontra na cidade, mas com certeza a gente vai estar cobrando a presença dele aqui. Mais uma vez eu já deixo isso ressaltado aqui para vocês. E claro, tem coisas erradas? Tem, sempre tem, ninguém consegue contentar todo mundo. Mas eu acho que está na hora da gente dar um voto de confiança. Nessa reunião, como eu já comentei na outra, ele disse que está mudando o sistema de trabalho, vai começar a melhorar as coisas. Então eu acredito que a gente vai melhorar sim. E claro que como vocês passam aqui as críticas que vocês dizem, querem que sejam construtivas, com certeza a gente também tem muita vontade que tudo ande para frente, que tudo comece a funcionar direitinho, seria a nossa maior alegria. Bem, eu não vou me estender muito, até porque a gente tem um outro compromisso. Eu só quero aqui dar uma justificativa com relação à indicação que o vereador Sena fez na outra sessão, né? Então eu vou ler aqui mais ou menos um resumo do que eu fiz sobre essa indicação. No uso do bom senso, né, me coube estar retirando a indicação de número 06/2010, de autoria do vereador Seno Junques, tendo em vista que sua justificativa não procede, uma vez que os danos causados no asfalto não são de responsabilidade da Casan, pois a mesma não efetuou nenhum reparo naquele local. Isso se refere, né, a onde foi comentado aqui na rua 29 de dezembro, logo no começo da cidade aqui. Foi pensando em evitarmos maior constrangimentos para o nobre vereador, bem como para nós, dessa Casa Legislativa, que eu fiz a retirada da indicação. Eu até sugiro que o vereador faça a mesma indicação, né, vereador, usando outra justificativa. Porque se não foi a Casan que fez reparos, né, não tem como a gente daqui a pouco estar alegando que foi elas, isso é capaz até de gerar algum constrangimento, alguma coisa para essa Casa Legislativa. Então, eu deixo aqui, né, a explicação, né, vereador, só peço que o senhor faça outra justificativa. Pode falar, vereador. Então, a respeito disso, nós já havíamos até conversado, a gente colocou lá a solicitação de arrumar esse trecho do asfalto aí na entrada da cidade, que a gente já vem pedindo mais tempo, né? A gente colocou, então, solicitando a Casan e ao Poder Executivo. Então, foi um equívoco, né? Se não foi a Casan, mas então a gente permanece solicitando ao Poder Executivo, né? Porque é necessário realmente que se arrume aquela chegada ali, né? É necessário porque os buracos são grandes ali, né? Então, eu continuo com a mesma, quer dizer, com a indicação, só mudando um pouquinho, talvez, então, essa parte aí da redação, né? Mas é necessário que eu faça, então, novamente, essa indicação, solicitando
ao Poder Executivo, então, esse reparo. Com certeza, vereador. Todos nós, com certeza, somos a favor dessa indicação que a Vossa Senhoria fez. Bem, eu quero agradecer a todos, agradecer a presença das pessoas que fizeram uso da palavra, de todos que vieram participar da sessão com a gente e estender o convite para que participem mais vezes. Seria isso, uma boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Fátima. Mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 4ª sessão ordinária do dia 1º de março de 2010.